Amados, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. A minha está aqui, mas eu vou ler com vocês na projeção, na versão fiel, Almeida Corrigida Fiel, e vou abrir aqui a Bíblia do púlpito, para que esse símbolo poderoso não seja esquecido nem perdido diante da bênção que é a tecnologia. Profeta Malaquias, capítulo 3. Versículo de número 12. Vê se você consegue a ASF, amada. Almeida Corrigida Fiel. Se você não encontrar, não tem problema, tá bom? A gente dá um jeitinho aqui. Nossa querida já encontrou. Almeida Corrigida Fiel. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Está perfeito o som. Nós só vamos recomeçar porque eu precisei falar que estava perfeito o som. É porque quando encontra a gente tem que avisar, porque senão perde, né? Novamente então, Malaquias 3:12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Coloca para mim agora, preciosa, Malaquias 4. Primeiro versículo e depois nós vamos para o último, tá bom? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Vamos para o último versículo. E toda esta linda igreja que atravessou a chuva para chegar aqui, lerá juntamente comigo no 3. 1, 2, 3. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e vira a terra morta. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Oramos crendo no nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Para valer. Podeis assentar, querida igreja. Querida, coloque para mim Malaquias capítulo 3, versículo 11. Este foi o último versículo que nós lemos juntos na semana anterior a essa, onde nós estávamos vivendo a penúltima mensagem da série Profeta Malaquias antes que ele venha. Nós terminamos dizendo isto, ou melhor, comentando isto. E por causa de vós, repreenderei o devorador,
e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esta promessa de Malaquias capítulo 3, versículo 11, é especialmente para aqueles que são fiéis ao Senhor, no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. Nós estávamos, inclusive, tratando e ainda estamos de uma série que se enxerga assim: queixa de Deus, pergunta do povo, resposta de Deus, ou ainda, queixa do povo, pergunta de Deus e resposta de Deus, dependendo em que âmbito nós estejamos do livro. Mas nesta parte nós terminamos com a resposta de Deus. E nesta resposta de Deus, Deus diz àquela nação que se houvesse uma mudança de coração, se eles voltassem a tratar o que é sagrado com seriedade, Deus os abençoaria. E como se não bastasse tudo que nós ouvimos na semana passada, e também lemos, há uma última promessa nessa sessão, que é o versículo 12, que nós abrimos a mensagem de hoje. Coloca para mim, querida, o 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma nação ou uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O que a Bíblia está dizendo aqui é que as nações verão a prosperidade provocada pela liberalidade. Eu vou repetir, só que agora eu vou falar com você, porque você vai dizer assim: as pessoas verão a minha prosperidade provocada pela minha liberalidade. Então eu tenho um conselho para te dar de antemão. Quando a prosperidade chegar, não se envergonhe dela. Quando a prosperidade chegar, não esconda. Nós estamos vivendo um tempo, especialmente no Brasil, e nós estávamos conversando isso, eu e meu esposo ontem, a partir de uma matéria jornalística que ele assistiu, aonde se pinta um cenário aonde o rico sempre é um vilão e o pobre é sempre um coitadinho. Mas se você é uma pessoa que tem experiência de vida, você sabe perfeitamente que existem ricos bons e maus. E se você tem experiência de vida, você também sabe que existem pobres humildes e pobres arrogantes. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então nós temos uma pressão, especialmente advinda da questão política que hoje envolve a nação e, quiçá, o mundo, aonde nós temos um discurso extremista, maligno, pretensioso, com vistas à escravidão mental da sociedade, aonde se diz que o pobre merece respeito, mas que o rico é um vilão. Deus vai prosperar você, e você não vai ficar constrangido com a bênção de Deus, porque você não é ladrão, você não é usurpador, você não é falsificador, você não é estelionatário, você é um trabalhador que anda debaixo da bênção de Deus. Me ajude a dizer isso para pelo menos um irmão: se prepare para prosperar. E tenha coragem para prosperar. Porque a crítica primeiro é familiar,
Tá rico, ficou rico, agora só usa isso, só bebe aquilo, só come bem. Depois a crítica vem de crentes equivocados. Se tem alguma coisa na sua vida que dá certo e nada dá errado, tem algum problema com você. Evangelho não é riqueza, como se pobreza fosse evangelho. Pobreza também não é evangelho. E por fim vem a crítica social, aonde parece que você tem que pedir desculpas porque comprou um carro. Tem que pedir desculpas porque o seu filho come biscoito. Tem que pedir desculpas porque você conseguiu pintar a fachada da sua casa, que você estava esperando 10 anos por essa bênção. Não se envergonhe do que Deus vai fazer na sua vida, porque sua prosperidade será provocada pela sua liberalidade. E quando acontecer, eu ouvi ontem isso do pastor Bruno Fernandes na Devec Recreio, eu disse para ele, Omar, que é a prosperidade que eu entendo a partir do Salmo 122. Deus vai prosperar você para você viver bem. Deus vai prosperar você para você abençoar a tua família, e eu acrescento aos teus amigos, e Deus vai prosperar você, porque Deus não conta com o dinheiro do ímpio para estabelecer o reino dele, Ele conta com o seu. Então se prepare para viver isso. Agora perceba o que a Bíblia está dizendo: saúde e prosperidades físicas, tá? Saúde física, prosperidade física no sentido de tangível, nem sempre estão ligadas à fidelidade a Deus. Você deve conhecer alguém cheio de saúde que está aprontando miséria no mundo. Você deve conhecer alguém cheio de dinheiro que Deus está distante da vida que ele leva. Mas a prosperidade e a saúde espiritual depende diretamente da sua vida com Deus. Crente infiel não tem saúde perfeita espiritual. Crente infiel não tem prosperidade espiritual. Eu creio que eu disse isso na semana passada, mas eu vou repetir. Quando você vê um infiel comprando carro, comprando casa, fazendo viagem para o exterior, ele não está prosperando, ele está enriquecendo. É outra coisa. Enriquecimento é algo do plano horizontal, mas prosperidade é vertical. Quem te sustenta é Deus, quem te abençoa é Deus, quem te dá saúde espiritual é Deus, quem te dá saúde mental é Deus. Inclusive, tudo que você viveu no ano passado, você só está vivo, intacto, sentado aí nesse banco, porque Deus é a fonte da tua saúde e da tua prosperidade. Você pode aplaudir a Ele por isso essa noite, mas faça isso com vontade, já que você atravessou a chuva para chegar aqui. Nós vamos agora entrar na terceira queixa de Deus, que é a última do capítulo 3. Terceira queixa de Deus. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Esta é a terceira queixa e a última desses blocos que nós estamos, hoje a terceira semana falando sobre eles. Deus agora está dizendo ao povo: vocês estão cometendo um pecado. Qual? Crítica vocal contra Deus. Irmão, cuidado com o que você fala. Minha mãe falava umas coisinhas que não devia falar quando se irava, e eu falava assim: mãe, cuidado. Aí ela me dizia assim: Deus me conhece. E um dia eu tive que explicar para ela na palavra, para ela não sofrer dano depois. A Bíblia diz, mãe, mostrei na Bíblia: os homens darão conta por cada palavra frívola que disserem.
Então Deus não vai ser bonzinho com você. Porque bonzinho é para quem é culpado e tenta aliviar a barra dele ou de alguém. Deus vai ser justo com você. E a justiça de Deus passa pelo fato de que Ele vai requerer de mim e de você o que a Bíblia previamente já nos ensinou. Então ninguém vai chegar diante de Deus, eu amaldiçoava o meu filho porque eu estava nervosa. Eu falei mal de uma autoridade espiritual porque eu estava de cabeça quente. Eu xinguei meu vizinho porque ele me tirou do sério. Não, meu irmão, isso será levado em conta. Então, pense bem como nós ouvimos, eu, o irmão Gideon, a Bruna, a Beth, a pastora Celi, na mesa com o pastor Marcelino no domingo, ele disse que as palavras têm que passar pela prova dos primeiros 15 segundos. 1, 2, 3, 4. Só depois de 15, veja se realmente você deve dizer o que você ia dizer. Porque 15 segundos falando passa rápido, mas pensando dá tempo de evitar muita coisa. Muita coisa. Quando Deus olha para o povo e diz: as palavras de vocês foram agressivas contra mim, nós entramos agora na terceira pergunta do povo. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti. Eu gostaria que a igreja prestasse muita atenção agora, porque é algo que está intrínseco nesta pergunta e não está explícito. Então a gente vai precisar olhar com atenção. Quando Deus diz: vocês estão fazendo isso, mas eles dizem: que temos falado contra ti? Essa pergunta se inclina a queixa de Deus, como se nós estivéssemos dizendo na nossa língua: eu não. Deus falasse: você, eu não. Seu comportamento, eu não. Aquela maneira, eu não. Meu irmão, diante de Deus não cabe um eu não. De tudo que Deus quiser nos advertir, a fala é: eu sim. Deixa eu lhe dizer duas coisas aqui. Quando você estiver pregando, pare de falar de forma contínua na terceira pessoa do singular. Ou na segunda pessoa do plural. Isso é errado e eu vou explicar. Porque tu, ou ainda porque vocês, pregação não é isso. Está aberta aqui o quê? A espada do Espírito. É uma espada de 2 gumes, capaz de entrar e fazer a separação da alma do Espírito, discernindo juntas e medulas e intenções do coração. Então, quando eu pregar a vocês, eu devo dizer: porque não tem santinha aqui, porque não tem perfeita aqui, porque a Bíblia não é uma carta de acusação aos outros, a Bíblia é uma carta de Deus aos filhos. Abriu a Bíblia, está falando com alguém, mas está falando com você. Mas eu disse que ia falar com vocês 2 coisas, e eu vou dizer porque falarei a segunda. Esse eu não. Uma moça me manda uma pergunta e ela me diz assim: eu estou muito chateada, eu estou tentando sintetizar e, obviamente, eu estou colocando com as minhas palavras, porque eu não tenho gravado aqui, eu estou muito chateada, porque o meu pastor só sabe pregar na segunda pessoa. É o tempo todo, né? Tu ou ainda vocês. E isso está me aborrecendo. É uma coisa chata, é uma coisa constrangedora. Eu respondi para a moça, eu vou falar para você agora. Eu disse a ela: minha amada, o seu pastor não vai mudar. Até porque eu não vejo condição, ciência, lógica de uma ovelha interpelar o pastor para dizer para ele que não está gostando que ele use a segunda pessoa. Não tem cabimento. Falei: isso não vai mudar. Agora você precisa examinar com qual coração você está ouvindo o seu pastor. Vocês já ouviram dizer que o certo realmente é falar nós.
Mas eu disse a ela, se você estiver sentada, ouvindo com o coração do apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou. Quando ele falar tu vai pensar, sou eu mesmo. Tu é eu. Vocês estão entendendo? Não cabe eu não quando a Bíblia está aberta. Quando a Bíblia está aberta é eu sim. Se o orador tiver a ética necessária para conduzir as coisas, entendendo que é sobre nós e não sobre ele. Mas também, por favor, entenda, irmãos. Nem todos têm o mesmo grau de escolaridade. Ninguém está falando isso para te setar, para te perturbar. Isso não é planejado. Na maioria das vezes vou lá falar que é o outro e não sou eu. As pessoas estão trabalhando com o que elas têm. E alguns não têm mais do que isso no sentido da língua portuguesa. Eu gostaria de ter mais. Eu não estou... Não, gostaria. Se cada aluno hoje que está no ensino fundamental e médio soubesse como a língua portuguesa é complexa e como ele vai precisar, ele não ficaria conversando na hora da aula, mas eu era uma boba. Eu ficava em pé conversando, eu levava papel de carta, eu levava caneta para desenhar. E aí hoje eu tenho que pedir para a pastora Carla corrigir meu texto, Eveline corrigir meu texto, Catiúcia corrigir meu texto, porque eu tenho dúvidas em algumas coisas que eu não precisaria ter. Mas quando a gente é criança ou adolescente, a gente não se atenta para algumas coisas. Então existem pessoas que não sabem, mas se você ouvir com coração humilde, quando falar de arrogância, serve para mim. Quando falar de glutonaria, aí que eu tenho que vigiar o dobro, serve para mim. Ah, bebedice, nunca bebi, não tem problema, serve para mim. Mas como se eu nunca bebi? Eu também tenho propensão à dependência de algo que eu penso que é sutil e que não tem uma problemática em torno, mas que quer me escravizar a qualquer momento. Use sempre um aparelho auditivo espiritual quando a Bíblia estiver aberta, aplicando-a à tua necessidade, porque a pregação não é para quem não veio, a pregação é para você. E crente que grita na igreja é por aí mesmo, bate em fulano, é no mínimo um tolo. Ele deveria saber que quando Deus fala, não é com uma pessoa apenas. Quando Deus fala, Deus está falando com a congregação, e talvez não seja a minha necessidade agora. Jesus passou um dia inteiro pregando sobre fé, 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 fé. No final do dia, Jesus olhou para os discípulos e disse, passemos para outra margem. Um temporal, eles começaram a gritar, achando que o barco ia quebrar, as ondas iam destruir o barco. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, porque ele já tinha dado a aula. Professor, depois que dá aula, tem direito de ir para casa dormir. Você quer acordar Jesus na tempestade, querendo que ele fale coisas que ele te avisou antes da tempestade começar. Só que você achou que era para o irmão. Por aí mesmo, Jesus, pega ele, esmurra ele, coloca ele de cabeça para baixo. Aí quando é você no barco, as ondas vão chegando o barco, você olha para Jesus dormindo, mas Deus não usa ninguém? Deus não usa pastor? Será que não tem mais profeta na igreja? Deus não usa nem aquela irmã que é usada todo culto? Porque a lição foi aplicada anteriormente. E nós ignoramos. Quem está comigo, diga aleluia. Terceira e última resposta de Deus. O que vocês têm dito? Eu estou parafraseando. Vocês não têm dito nada contra mim? Tem. Vós tendes dito. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Esse é um pecado vocal. É um pecado? É um pecado? Porque fora do vocal, olha para mim, a gente também faz isso. Faz ou não faz? A gente olha para o outro e pensa, infiel, cheio de luta, que procura, enrolando meio mundo, a vida dele está uma facilidade. Vivendo de engano. Então, nós não verbalizamos isso, alguns por temor, mas nós pensamos. E esse pensamento afronta Deus. Eles faziam o que era preciso, tinham uma indumentária religiosa,
mas não eram de verdade, porque o coração deles estava contaminado. Eles serviam, mas consideravam inútil servir. Se você conhece um irmão aqui, chama o nome dele e fala: fulano, não é inútil servir a Deus. Tira isso da sua cabeça, porque alguém não te aplaudiu, porque alguém não te elogiou, porque alguém não te convidou, porque alguém não te agradeceu, porque alguém não te amou. Eu tenho uma palavra para Devi para esta noite: fazei todas as coisas sem murmurações e contenda. Se for para servir reclamando, não sirva, seu pecado vai ser menor. Se for para doar e sair espalhando, não doe. Ninguém lhe pediu para doar nada, você está doando porque você quer. O reino de Deus, irmãos, não comporta uma indumentária de piedade e um coração desviado. Deus conhece o nosso coração. Quando na sociedade as pessoas dizem: Deus conhece o meu coração, eles pensam que isso é uma maneira de livrá-los, mas muito pelo contrário. A declaração que Deus conhece o nosso coração, ela é gravíssima. Nós deveríamos andar temerosos, não medrosos, mas temerosos, de temor reverente, na expectativa de que Deus conhece o nosso coração. Mas ouça bem como isso vai evoluir se você não sair do caminho da murmuração. Filha, coloca o 15 para a gente, que a igreja vai ler bem uníssona, para que a gente grave isso. No 3. 1, 2, 3. Ora, pois. Olha a mentalidade. Feliz é o soberbo. O que comete pecado é edificado. O que tenta, Deus escapa. Aí quando a gente olha para isso, a gente percebe que ao observar as nações em volta, especialmente quando os judeus estavam na Babilônia, eles viam os pagãos com abundância de todas as coisas, enquanto eles sofriam um tempo de humilhação e pobreza. Você está sofrendo um tempo. Quem aqui já passou humilhação? Quem aqui já passou escassez? É um tempo. É um tempo. Isso não é a sua definição de vida. Isso é um tempo. Agora, outro sim, vamos lembrar da canção do cântico cristão, do cantor cristão. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, digas de uma vez e ficarás surpreso com quanto Deus já fez. Só que nós contamos as dores e não contamos as bênçãos. Deus está nos chamando para contabilizar as bênçãos. E nós vamos perceber que a humilhação e a pobreza é um tempo. Perowne, um comentarista bíblico, ele diz o seguinte, eu anotei porque eu achei muito interessante. Ele diz que esse episódio aí, cuidado, tá? Ele é uma blasfema franca de quem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante. Como é que você sabe tanto sobre a vida do soberbo? Como é que você sabe tanto sobre aquele crente que comete impiedade e está se dando bem? Como é que você sabe tanto sobre pessoas que tentam a Deus e escapam? Infelizmente, você tem estado na mesa deles. Cuidado com a mesa dos escarnecedores, porque ela perturba a nossa fé de uma maneira estarrecedora. Você vai sair de lá achando que você é um fracassado, que você é um coitado, que você não é ninguém, que Deus esqueceu de você. Quando a gente senta à mesa com gente soberba, que começa a expor o que tem, parece que a gente se sente uma formiga, que a qualquer momento pode ser esmagado. E o que me dói ou não dói, não sei, é uma realidade, é que isso está no nosso meio também, irmãos. Eu converso com o Eliomar, porque para pecar menos, né, a gente não fala para ninguém, só para o cônjuge, porque o cônjuge é um com a gente, então fica tudo no mesmo corpo. Eu disse, Eliomar, às vezes eu não tenho estômago para algumas conversas. Eu estou com medo de que nós, mulheres cristãs, nos tornemos tão
como eu posso dizer, superficiais, como algumas influenciadoras digitais na internet. Senta 30 minutos, ninguém fala de Gênesis. Eu não estou falando de todos. Nesse tipo de mesa, tá? Ninguém fala de Gênesis. Ninguém conta testemunho. Ninguém lembra quando Jesus batizou com o Espírito Santo quando era criança. Só sabe contar, cheguei de Paris. Fui no restaurante tal que abriu. Comprei a bolsa tal em promoção, 30 mil. Que promoção maravilhosa. Eu já disse que você não tem que ter vergonha de prosperar. Mas você precisa elevar o nível das suas conversas. Ontem, quando eu fui ministrar numa igreja, o culto acabou, fiquei conversando com a irmã Elaine, esposa do Bruno Fernandes, na porta, e o Eliomar me chamando, e eu não queria sair da conversa. Testemunho. Deus fez. Jesus fez. Deus falou. Deus me acordou de madrugada. Deus fez isso na vida da minha família. Deus está curando uma pessoa com câncer. Meus irmãos, a inveja gira em torno da mesa onde há soberba. A soberba alimenta a inveja e a cobiça alimenta a soberba. Eu vou repetir. A soberba alimenta a inveja e a cobiça alimenta a soberba. Enquanto o soberbo fala, a sua inveja ela pode ser potencializada. E quando você fica igual um bobo, assim, ó. Como faz para conseguir isso tudo? A cobiça alimenta a soberba do outro. Comece a trazer para os seus lábios cânticos espirituais e salmos. Comece a falar da glória de Deus. Comece a falar das coisas grandes que Deus tem feito, das promessas que Deus tem feito. Pois, ele comentando esse mesmo texto, ele diz: isso aí são as palavras de seguidores de Deus que perdem a fé e estão em risco de se desviar de Deus. Quando você entrar por esse caminho, que o soberbo está melhor do que você, que o ímpio está melhor do que você, que o que tenta Deus está melhor do que você, o seu próximo passo é se desviar de Deus também. Porque você está nutrindo o seu espírito com essa declaração: vale a pena. Não tenha ciúme nem inveja de um desobediente. Eu vou repetir: não tenha ciúme nem inveja de um desobediente. Não se pergunte por que ele pode pecar e você não. Olhe para quem não está pecando e procure imitar essa pessoa. Não se questione porque alguém está fazendo algo errado e você acha que não está sendo punido. Nós não conhecemos a particularidade das pessoas. Tem gente que já não dorme mais há muito tempo e a gente não sabe. Punição nem sempre é aberta. Tenha cuidado de você mesmo. E quando nós olharmos para alguém que está procurando andar com Deus, se espelhe nessa pessoa e faça o mesmo. Coloca para mim o 16, minha amada, porque o 16 só as mulheres vão ler agora. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, aqueles que temeram ao Senhor. Eu gostaria que toda a igreja repetisse só esta frase. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, aqueles que temeram. Esse então está fazendo um contraponto com o grupo anterior. O grupo anterior a gente chama de roda dos escarnecedores. Mas quando o versículo 15 fecha, o 16 abre dizendo: então, aqueles que temeram ao Senhor. Eu anotei para eu não esquecer. Há um outro grupo e sempre haverá. O nome desse grupo é remanescente fiel. Para o irmão não ficar chateado comigo, você fala isso para ele rindo, tá? Dá uma olhada para ele e rindo diz a ele assim: é você que tem que melhorar o seu padrão.
Você precisa escolher andar com os que temem ao Senhor. Irmãos, eu não estou falando de evangelismo, eu estou falando de caminhada na vida. O Luiz Felipe está aí? Alguém que puder ajudar a Preciosa ali, se ela tiver alguma dificuldade? Eu queria aquele versículo que diz que se é crente, se é irmão, né? Se coloca como irmão, mas é devasso, é mentiroso, você não deve se associar a essa pessoa. Porque quando você tem um não crente que está fazendo uma série de coisas equivocadas, o ideal é que você se aproxime dele. Eu vou repetir para vocês gravarem e evitar problema no futuro. Viu um descrente tomando um caminho difícil, se aproxime dele para buscá-lo. Encontrou um crente que conhece a verdade, mas prefere andar errado, se afaste dele. Não. 2 Coríntios 6,14. Isso tem que ser pregado, irmãos. Isso não é pregado. É uma tal de empatia adoecedora agora. Empatia com adultério, empatia com divórcio, empatia com a mentira, empatia com a fornicação. Você não tem que ser empático ao pecado. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Leia em alto e bom som. 1, 2, 3. Segue para mim, ouça isso agora. 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o ímpio? Não, o fiel com o infiel. Segue. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. 17. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segue. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu gostaria que agora alguém localizasse para mim, quando o apóstolo Paulo diz assim: se você fosse privado, né, da convivência com as pessoas, você ia ter que sair do mundo. Mas não é sobre sair do mundo, porque não dá para sair do mundo. Então você vai ter um comprador não crente, você vai ter um patrão não crente. Qual? Mas é segundo ou primeiro? 1 Coríntios capítulo 5, do 9 ao 11? Do 9 ao 11. Ah, gente, se depois desse texto aqui, que de repente você não tinha lido ainda, correu, passou por cima, você continuar no papo do não julgueis, colado com desobediente. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores. Olha isso aqui, gente. Olha para a tela, pelo amor de Deus. Ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário? Eu vou ter que continuar vendendo para fornicador, comprando de idólatra, dando aula para avarento, servindo mesa de maldizente, se eu sou garçom. Porque para não lidar com essas pessoas, eu vou ter que sair do mundo. Todo lugar no mundo tem. Agora, a chave está no versículo 11, que a igreja vai ler em alto e bom som agora. 1, 2, 3. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aqueles que... Não atropela agora não. Não engasga agora não.
Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, vírgula, dizendo-se irmão, vírgula, vocês. Não vá na festa de aniversário dele. Não aceite o convite dele para jantar. Não coma cachorro-quente com ele no final do culto. Porque ele se diz irmão, mas ele é fornicador, ele é avarento, ele é idólatra, ele é maldizente, ele é beberrão, ele é roubador. Pastora, mas tem assim na igreja? Esquece tudo ali, fica só com avarento e maldizente. Se você não puxar na sua ficha aí uns 3 que quase você entrou junto, avarento é aquele que é dominado pelo dinheiro. Maldizente é aquele que maldiz com palavras. Quem fala mal dos outros é maldicente. Maldizência e maledicência, maldizer e maledicência estão casados. Se você sai para comer uma pizza, mas o recheio é a cabeça do teu irmão, vai para casa, esquenta o teu arroz do almoço, mexe com ovo, coloca uma pimenta, duas colheres de farinha. Meu pai chamava de macadame, quando a gente era criança. Hoje vamos comer macadame. Era juntar tudo, botar... E dorme em paz. E dorme em paz. E dorme em paz. O pecado atrasa a vida da gente, o pecado perturba a vida da gente, o pecado tira a paz da gente. Coloca o versículo 12 para mim, eu termino no 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro. Vai ensinar o que para o mundo se a gente tolerar o erro aqui dentro? Eu não disse tolerar o outro tem que tolerar mesmo. Tem irmão que você tem que passar na fila da fé 3 vezes para viver com ele. Mas uma coisa é eu tolerar ele. Outra coisa é eu tolerar o que ele faz. Eu vou amar você, eu vou caminhar com você, enquanto você quiser amar e caminhar com Deus. E outra coisa, isso aí não é desviado. Conhece a palavra desviado? Desviado a gente tem que buscar, sim. Isso aí é falso crente. Falso crente não aceita ser evangelizado porque ele acha que já é. Falso crente não aceita apelo para reconciliar. Pelo contrário, ele sai para perguntar aos outros: quer vir? Sem noção nenhuma. Então cabe você proteger a sua casa e a sua família. Então aqueles que temeram ao Senhor, tem gente que teme ao Senhor na terra ainda? Você não é o... Deixa eu ser bem light agora. Você não é o último whey protein do deserto. Não. Eu ando sozinho. Eu ando sozinho. Se enxergue. Você é uma pessoa falha. E existem pessoas na terra temendo ao Senhor. Eu vou falar uma coisa sobre mim. Se você achar que serve para você, você vai dizer isso para alguém. Eu, Helena, digo, tem gente muito mais crente do que eu. Tem. Você pode. Então, aqueles que temeram ao Senhor, agora se ajeita aí. Se ajeita porque hoje vai ser 1h30, irmãos. E não tem jeito. Então, se ajeita porque senão sua coluna vai doer. Agora é para você que está aqui. Você teme ao Senhor? Diga aleluia. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. O poder da edificação mútua depende da assiduidade em que ela é promovida. Nós não podemos ser vagarosos no cuidado. Eu vou explicar tudo que eu acabei de dizer. Você precisa se aproximar de pessoas. E com assiduidade, você precisa usar o poder da tua fala para a edificação dessas pessoas.
Tem um versículo missionário que é lindo e que serve para a igreja. Resgata aqueles que estavam próximos da morte. Uma das 7 igrejas da Ásia ouviu essa palavra de Jesus, se eu não me engano foi Sardes, pode ser que eu esteja enganada, mas foi uma das 7 igrejas da Ásia. Confirma aqueles que estavam para morrer. Você precisa se levantar dentro da igreja, irmão, como Arão. Quem está comigo, diga aleluia. Quando houve uma praga originada pela desobediência, os mortos começaram a cair assim, ó. Aí a Bíblia diz que Arão pegou o seu incensário. O incensário era carregado assim como numa alça. E ele começou a espalhar incenso. E ele andava entre os vivos e os mortos. Enquanto ele passava o incenso, a Bíblia diz, a praga cessou. Pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga a ela ou a ele, não enterre o seu incenso. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Ande entre os vivos e os mortos. Faça a praga cessar. Oh glória ao nome de Jesus. Tem crente que estava para morrer, mas não vai morrer. Estava para desviar, mas não vai desviar. Estava para parar, não vai parar. A contaminação vai cessar por causa da unção que está sobre a vida da igreja. Por isso que o diabo quer te isolar. O diabo quer te isolar. O diabo quer me isolar. Você percebe que quando você começa a desaparecer das reuniões, seja na igreja local, ou seja entre pessoas que te edificam, você cada vez vai ficando mais confortável? Tem crente que parou e ia parar só uma semana, já está 10 anos. Tem crente que parou, a ideia era parar um mês, já tem 1 ano. Tem crente que parou para o tal do ano sabático, que eu nunca vi a igreja cristã fazer ano sabático no mundo. Na última hora o crente faz, já é a última hora, o crente faz um ano sabático. Esse ano eu não faço nada, esse ano eu só vou refletir. Só que o ano sabático dele já virou o 7º ano. Está quase fazendo o tempo do cativeiro babilônico. Meus irmãos, o diabo ama o isolamento. Ele sabe que quando você está perto de alguém que te edifica, ele vai ter dificuldade para te tocar. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. O diabo sabe que quando você está perto de alguém que te edifica, ele vai ter dificuldade de tocar. E eu quero nesta noite declarar uma palavra para você. Você não será apenas o crente que é edificado pelo outro, mas você também será o crente que vai edificar alguém. A tua voz não pode cessar. Nahashui kanayu rebi asuia. Levanto e domina se ergue-a. Deixa eu entregar algo que o Espírito está me fazendo lembrar. Demas aparece na Bíblia em 3 citações. Se vocês colocarem aí Demas, vai aparecer as 3. Demas, D-E-M-A-S. Na primeira citação, numa ordem cronológica, tá? Não bíblica. Isso. Esse é o último. Vê os outros 2. Vocês são boas demais. Demas aparece com Paulo dizendo assim: meu cooperador. Esse é o segundo. Só falta vocês acharem o primeiro e a gente faz a sequência. Demas é meu cooperador. Agora você pensa comigo. Quem era Demas para ter condições de ajudar Paulo? Vocês estão entendendo? Respira fundo, oxigena o cérebro aí para você não perder o que eu estou dizendo. A mulher não deve se envergonhar de ser chamada de auxiliadora. A gente não pede ajuda a quem não tem competência. Você pede ajuda a quem não tem competência?
Não. Eu gosto de usar sempre como base para essa explicação quando você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, TCC, ou monografia. A instituição delega alguém que se chama orientador. O orientador é um colega teu? O orientador é para te ajudar. O orientador é o professor mais fraco da universidade na temática que você escolheu? Não. Você apresenta o trabalho, a sua pretensão numa simulação, e de acordo com o que você vai falar, a escola vai escolher, a universidade, a faculdade, o melhor professor naquele tema e vai delegá-lo para ser seu orientador. Porque para ajudar alguém tem que ter capacidade. Quem recebe ajuda errada se atrapalha e não chega em lugar nenhum. Achou o primeiro, filha? Não, mas está na Bíblia. Se você colocar cooperador e Demas, você vai encontrar. Então, eu continuo aqui, a gente usa o 2 e o 3. A primeira vez que Demas aparece na Bíblia, Paulo está saudando alguns irmãos. E Paulo diz assim, Demas, meu companheiro. Colossenses 4:14. Primeira vez. Não. Esse já temos. Tem que ter a palavra cooperador. É isso aí. Filemão 1:24. Agora saiu, e nem é o diabo não, é que eu não anotei mesmo. Até porque eu não pretendia. O Espírito me fez lembrar. Isso. Em ordem cronológica, é a primeira vez que o nome de Demas aparece na história, não na ordem dos livros. Entenderam isso? Ordem do tempo. Vamos ler? 1, 2, 3. Marcos. Então, Demas é o quê? Cooperador de Paulo. Ele está do lado de Paulo, mas está fazendo. Eu vou perguntar, vocês vão responder. Ele está do lado de Paulo, mas ele está fazendo. Coloca agora o outro, o que ele aparece, Demas. Tinha passado algum tempo, tá? Cronológico que eu estou trabalhando aqui. Colossenses 4:14. Sauda-vos, Lucas. Saúda-vos, Lucas, o médico amado e perdeu o nome de cooperador. Você vê que para Lucas é uma referência, médico amado. Para Demas, ele não coopera mais, ele ainda está. Mas ele não. Hoje eu estava andando e eu falei, Jesus, eu estava entrando na padaria, naquela hora eu estava entrando na padaria, bem, ele é uma sabe que eu converso com Jesus durante o dia, eu falo em voz alta, em voz baixa. Quando eu estava entrando na padaria, eu lembrei de uma pessoa, eu falei, meu Deus, fulano vai embora, eu gosto tanto de fulano. Aí você vai me dizer assim, pastora, um ano antes. Irmão, ninguém desvia de uma vez. Aí a senhora não tenta fazer nada nesse ano? Tento. E às vezes dá certo. Mas às vezes não dá. Demas ficou. Ele ainda está. Ele ainda é crente. Ele ainda está na igreja. Mas deu uma coisa na cabeça. Irmão, se nessa virada de ano te deu isso na cabeça, tira isso, não foi Deus. Eu vou ficar, mas não vou falar mais com ninguém. Eu vou ficar, mas não vou servir mais. Eu canto, mas só vou cantar se for sozinho. No ministério de louvor não canto. Cuidado. Porque Demas começa como cooperador. Deixa de ser cooperador em ordem cronológica que eu estou falando. E me diga aí, o último versículo que ele aparece na Bíblia. O último. Eu vou ler por causa dos irmãos do YouTube, porque vocês estão lendo aqui. 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século
e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Aquele que cooperava parou de cooperar para desamparar, amar o presente século e ir para Tessalônica. Agora se ajoelhe na cadeira que eu vou te explicar o que é ir para Tessalônica. Porque o diabo tem um plano comigo e com você, mas esse plano está quebrado pelo poder do nome de Jesus. Irmão, Satanás não quer colocar você só no mundo, não. Gratidão, minha irmã. Ele tem outras sutilezas, que é muito difícil, né? Pegar um pastor e colocar no mundo. É raro, acontece, mas é raro. Tanto que a gente fica assim, meu Deus. É raro pegar uma irmã de oração e colocar no mundo. É raro pegar um pregador e colocar no mundo, pegar um crente bíblico que está na EBD. É muito difícil. Mas o diabo tem um plano. O plano é Tessalônica. Para quem está anotando, redobre a atenção. O nome Demas tem como significado governador dos povos. Governador faz o quê? Não tenha medo de falar. Governador faz o quê? Pregador faz o quê? Cantor faz o quê? Discipulador faz o quê? Pastor faz o quê? Intercessor faz o quê? Ó, vai ligando aí, que eu vou desenrolar aqui. Ele foi para Tessalônica. Se você estudar a história de Tessalônica, há um fenômeno político-social naquela cidade que só existe nela. É uma cidade destituída de governo. Irmãos, a Bíblia é mistério. Tessalônica era um lugar que, a exemplo dos outros, dos dias, bíblicos, não tinha prefeitura, não tinha comarca, não tinha governante. Era uma cidade sem governo. E Demas foi chamado para ser o quê? Demas foi chamado para ser o quê? E agora ele vai morar onde não há lugar para ele desenvolver o que ele foi chamado para fazer. Quando o diabo não coloca um crente no mundo, induz esse crente a ir para um lugar onde não há oportunidade dele dar prosseguimento no que ele foi chamado para fazer. Intercessor intercede, pregador prega, cantor canta, pastor apacenta, discipulador discipula. E quando o diabo quiser travar teu ministério, ele vai colocar um negócio estranho na tua cabeça para você ir na contramão do que Deus te deu para fazer. O Senhor imagina um profeta dentro de um lugar que é proibido profetizar. Você imagina um jovem que tem um potencial para se tornar um pregador, dentro de um espaço onde se entende que só um ancião ou o líder principal pode pregar. Eu não estou falando do inferno não, gente. Estou falando do mundo não. Eu estou falando que você deve cuidar para permanecer em espaços onde o que Deus te confiou tenha continuidade e fluidez. Não deixa ninguém parar o fluxo de Deus na sua vida. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e entregue essa palavra a ela. Não deixe ninguém parar o fluxo de Deus na sua vida. Pensou, irmão Gilvan, num canto que não pode tocar? Não, aqui não tem música, aqui a gente só fala. Lá choremaio, de que os nas plovas. Alguém saiu de casa hoje e disse: Deus, eu quero uma resposta. E Deus está dizendo: aqui está a sua resposta. E o Senhor atentou, voltei para Malaquias, tá? E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome.
Aqui reside a misericórdia de Deus. Ele não nos trata em atacado. Conhece essa palavra atacado, né? Para quem compra muita coisa. Mas ele nos trata em granel. Você e mais um, você e mais dois, você e mais três. Há um juízo sobre uma nação. Mas a Bíblia diz que para aqueles que temeram ao Senhor, Deus lembra-se do nome deles. Se você estiver anotando, anote isto: Deus de memoriais. Deus de memoriais. Eu não canso de dizer isso e quero dizer isso aos pais que estão aqui. Viva o tempo que você puder e que Deus te permitir viver. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Mas o dia que você perceber que o Senhor está para te chamar, não fique com medo de como será o futuro dos seus filhos. Tem pais que não partem em paz. Tem pais com I que não partem em paz com Z. Porque eles acreditam que os filhos vão ficar desamparados. Que os netos vão ficar desamparados. Isso só aconteceria se o teu Deus não fosse Deus de memoriais. Enquanto você é pai do teu filho, você é pai do teu filho, o dia que você estiver na eternidade, Deus ainda é pai do teu filho. Então fique em paz, que você viva até 120, mas se chegar a hora de Jesus te chamar, meu irmão, curte o momento. Curte, porque deve ser uma coisa bem diferenciada, né? Curte o momento. Pastor Jean Max, ele contou uma experiência uma vez que eu nunca mais esqueci. Um pastor perto de Fraternidade, o quarto cheio, alguns obreiros indo lá e ele conversando com os obreiros e tal, e foi, decaindo, e ele pegou, e perto do momento de partir, os obreiros ainda estavam perto dele, e ele começou a dizer: Senhor, Senhor, oh glória, aleluia. E de repente ele começa a gritar: não, Senhor. Não, Senhor, não precisa ficar de pé para receber teu servo. E partiu. Esse pastor viu o céu aberto e o Senhor de pé para recebê-lo. Curte o momento, meu irmão. Oh glória, quando chegar a hora que Ele nos chamar, não precisa se preocupar com a tua geração, nem com a tua posteridade, porque Deus não é esquecido, Deus é Deus de memorial. Exemplo disso é Davi, que aponta para o reinado perfeito de Cristo. Tem alguém da casa de Saul: eu tenho uma aliança com Jonatas, traz Mefibosete à mesa. Tem gente que só está aqui por causa de um pai piedoso. Esses dias eu estava contabilizando o número de filhos de pastores que tem nessa igreja. Adultos filhos de pastores. Vocês não têm noção de quanto eu me sinto privilegiada. Eu falo, não falo isso para você? Ele é um privilégio. Fulano de tal é filho do pastor tal. Fulano de tal é filho do pastor tal. Ciclano é filho do pastor. Pastor, por que a senhora se sente assim? Porque ser filho de pastor é importante? Não, porque eu percebo que esse pai foi para a eternidade. Deus ficou no lugar desse pai e Deus escolheu essa igreja para colocar esse crente. Esse pai não pode intervir em mais nada aqui. E eu não estou falando só de pastor, estou falando de mulheres que oram, homens que jejuam. Meu irmão, Deus vai cuidar do teu filho, Deus vai cuidar do teu neto, Deus vai cuidar do teu bisneto. Eu aprendi com meu sogro, que diferente do Eliomar, pastor Sérgio, era um ótimo calvinista, o pai dele. O pai dele era presbiteriano, calvinista até morrer. E eu cheguei lá, assembleiana pentecostal, e eu li esse versículo, passou direto, mas meu sogro empunha o peito, os filhos tudo, cada um para um lado, tinha só uns 5 crentes na família, e ele falava: a Bíblia diz: visitarei a maldade do pai nos filhos, até a 3ª e 4ª geração.
mas usarei de benignidade e misericórdia a milhares e milhares de gerações daqueles que temem ao meu nome. A minha descendência toda vai ser salva. E eu, pentecostal, pensava, ai meu Deus, meu sogro está complicando tudo. Mas acredite, veio 1, veio 2, veio 3, veio 4. O mais ruinzinho veio, o outro veio, o que estava afastado veio. Aí veio a sobrinha, aí veio o primo. Tem um filho dele apenas, hoje, que não está na presença de Deus. Mas está vivo ainda. O pior está aqui, irmãos. Jesus salvou o mais levado. Tua casa está debaixo da potente mão de Deus. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-eis. Há uma promessa, vocês serão um tesouro peculiar. Como um homem poupa o seu filho que o serve. É diferente. É diferente. É por aqui que é tudo igual. Por aqui é tudo igual. E se a gente falar que não é igual, tem gente que odeia a meritocracia. Só que eu vou dizer para você que a Bíblia está cheia de meritocracia. Salvação é graça, não é meritocracia. Mas ministério não é para sem graça. Promessa não é para sem graça. Aliança com a posteridade não é para sem graça. Há uma diferenciação entre quem serve e quem não serve. Deus não é injusto. O texto está dizendo, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Agora eu quero que você lembre de uma parábola. Vem comigo, rapidinho, rapidinho. Lembra que o dono da seara chamou um e disse assim para ele, vai! Aí ele falou assim, não vou, lembra? Aí o outro disse, eu vou, mas não foi? Quem lembra dessa parábola? Esse filho que serve pode ser, inclusive, alguém que disse que não faria, mas no final fez. Disse que não iria, mas no final foi. Se você puder levantar uma das suas mãos agora, você vai dizer bem alto comigo, meu Deus, toca na minha vontade, toca no meu eu, porque eu quero ser o filho que serve, o filho que serve. Ontem eu disse assim, eu não vou lá de jeito nenhum. É quando eu falei assim, ó, tem dia que a gente pensa mesmo que é alguma coisa, né? Eu não vou lá de jeito nenhum, aí na mesma hora nenhum, fechou, mas se Deus mandar, eu vou. Nunca tente lutar contra os aguilhões de Deus. Cede. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Resiste o diabo, foge do pecado e cede à vontade de Deus. Eu vou repetir. Fuja do pecado, resista ao diabo e ceda à vontade. Deus controla. Jacó disse assim, meu filho Benjamim não sobe ao Egito. Eu acho que Deus olhou assim, que Deus olhou assim e disse, vamos ver. Deus tinha um plano. E no plano perfeito de Deus, Benjamim precisava ir ao Egito. José precisava se revelar aos seus irmãos. E se Benjamim não sobe ao Egito, aquele elo seria cortado ali. Daqui a pouco, agora eu vou construir o cenário, tá? Traz um saco de arroz e acabou. Traz um saco de farinha da despensa. Acabou. Traz um saco de milho. Acabou. Quando acabou tudo, sabe o que Jacó diz? Leva Benjamim. E se eu ficar desfilhado? Olha que palavra, hein? Que a gente nem usa, né? Se eu ficar desfilhado, que eu fique. Meu irmão, não dá para contender com o propósito de Deus sem ser convencido a ceder. O
plano de Deus é sempre perfeito. Coloca o próximo versículo para a gente fechar esse capítulo e concluir no próximo. Concluir no próximo capítulo hoje. Vamos lá? 1, 2, 3. Então... Eu gostaria que você observasse a partir da primeira letra E. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas para que você consiga fazer esta distinção, existe uma sentença que antecipa a letra E. Antes da letra E tem uma frase, tem duas palavras que formam um pensamento completo. Podemos ler 1, 2, 3? Então voltareis. Esse voltareis aqui, posso ler na Bíblia textual para vocês? Posso ler na Bíblia textual? Então sereis convertidos. Você vê que antes eles achavam que o bom era ruim, que o soberbo ia dar certo. Olha como Deus fecha o capítulo, Bíblia textual. Então sereis convertidos. E distinguireis entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Elohim e o que não serve. Tem gente pensando que isso aqui é Deus dizendo que Ele vai separar justo e ímpio. Não é isso. Deus está dizendo que se você voltar para Ele, voltar é conversão, você vai ganhar a capacidade de distinguir a diferença que existe entre quem serve a Deus e quem não serve. O que Deus está dizendo é isso. Eu conheço os grupos que estão dentro dos grupos e isso vai ficar claro no grande dia. Eu vou repetir. Deus está dizendo, eu conheço os grupos dentro dos grupos e isso ficará claro no grande dia. Aí eu lembro das irmãs do círculo de oração dizendo assim, Deus vai tirar uma igreja. Eu era criança, eu falava, gente, como é que vai ser isso? Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Eu ficava olhando para as paredes, como é que vai ser isso, meu Deus? Deus conhece o grupo dentro do grupo. E Deus conhece cada indivíduo do grupo. Vamos para a última parte, Malaquias capítulo 4. Quem ainda tem disposição para ouvir, diga aleluia. Aleluia. Nós vamos chamar esse capítulo de a última audiência de Deus. Até aqui Deus já tinha feito 8 audiências com o seu povo, ouvindo as suas desculpas. Malaquias 1, 2. Em que nos tens amado? Malaquias 1, 6. Em que desprezamos o teu nome? Malaquias 1, 7. Em que te havemos profanado? Malaquias 2, 13 e 14. Porque não olhas nem aceita com prazer nossa oferta? Malaquias 2, 17. Em que te enfadamos? Malaquias 3, 7. Em que havemos de tornar? Malaquias 3, 8. Em que te roubamos? Malaquias 3, 13. Que temos falado contra ti. 8 audiências. E agora vai chegar, para você que está anotando, o dia da retribuição do ímpio. Nós começamos a ler esse livro com a igreja, estudarmos, e eu dei um título a esse nosso encontro, antes que ele, e eu expliquei para você que Malaquias foi a última mensagem dentro do cânon sagrado para anteceder a vinda de Jesus. E eu disse para você que Malaquias tem uma mensagem que antecede a segunda vinda. Então Malaquias é para a igreja. E eu nesse capítulo fecho esse entendimento e provo isso.
O povo já havia chamado Deus de injusto. O povo já havia chamado Deus de omisso. Mas agora eles vão enfrentar a última audiência, onde Deus diz: chegará o dia da retribuição do ímpio. A igreja pode ler o versículo 1 bem alto, 1, 2, 3. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Então vocês falaram até agora, não são vocês não, tá? O povo em Malaquias, que eu dou espaço para o soberbo, que eu sou vagaroso com o ímpio, mas eu vim dizer para vocês que o dia da retribuição do ímpio vai chegar e vem ardendo, vem ardendo. Gerúndio, não é, Luciane? Vem ardendo. Vem ardendo. Já começou. Não vai arder. Vem ardendo. O que você está vendo acontecendo no mundo é essa palavra se cumprindo. Vem ardendo. Para o justo, onde estão justificados pelo sangue de Jesus, fogo que purifica. Para os ímpios, fogo que consome. Eu disse para você que Deus vai cuidar da tua posteridade, você lembra? Mas olha o ímpio, não deixará nem raiz nem ramo. Sem memória, porque não serão lembrados, e sem posteridade, porque não há mais esperança. Não deixe de perceber no texto, olha para lá, que há uma citação exclusiva para os soberbos. A perversidade é pública, mas a soberba costuma ser velada. Deus vai julgar o segredo do coração. Tem gente com cara de soberbo, mas não é. Tem gente que nasce com uma cara que não é muito boa. Eu acho que minha cara em alguns lugares não me favorece. Mas tem gente que nasce com uma cara ótima. Uma cara tão ótima, que se ele te der um soco, quem chegar depois vai dizer que você foi o culpado. Você colocou a cara na frente. Porque ele tem uma cara de cordeirinho. Soberba é segredo do coração. Só Deus sabe onde o soberbo está. E Deus está dizendo: há um juízo para o soberbo. Mas para vós... Você me ajuda, irmão Gilvan? O dia da recompensa do justo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. O veredito final trará a luz da vida para os justos. Só teme chegar no céu quem não está indo para lá. Vou repetir: só teme chegar no céu quem não está indo para lá, porque quem está indo de verdade já tem aqui algo queimando no peito e te dizendo: caminha, porque lá é teu lugar. Rompe, porque você não pode ficar fora. A igreja viva já clama na terra: Maranata! O dia da recompensa dos justos será um tempo onde brilhará o sol da justiça. Não vai haver noite lá, por isso não vai haver morte. O sol sem a presença dele não há vida. Você sabe quem é o sol da justiça? Vocês sabem quem é? Não tenha medo, não é pegadinha não, é a resposta que você sabe mesmo. Quem é o sol da justiça? Jesus. Na lista de bens eternos, a primeira coisa que aparece é o quê? Sol da justiça. Eu sei que você está pensando na Rua de Ouro. Pastor Davi Viana botou umas coisas na minha cabeça tão boas. Ele me explicando dos condomínios que vão ter no céu.
ele explicando o número de pessoas que podem caber na métrica da cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, uma loucura. Eu comecei a imaginar aqueles elevadores espaciais e a gente só de branquinho lá subindo e descendo. Só que eu quero dizer para você que nós não queremos ir para o céu por causa das ruas de ouro. Nós não queremos ir para o céu para ver quem amamos. Isso tudo é uma consequência do que está lá. A primeira promessa é esta: vocês verão o sol da justiça. A maior herança dos salvos é o próprio Deus. O maior castigo do inferno não é o fogo. O maior castigo do inferno não é o diabo. O maior castigo do inferno não é o tormento. O maior castigo do inferno não são os demônios. O maior castigo do inferno não é eu não estar com quem eu amo. O maior castigo do inferno é que Deus nunca pisará lá. É uma eternidade sem a presença de Deus. Tu não é crente não, né? Tu está aprontando todas aí, ainda está aqui ouvindo a mensagem. Tu não sabe o que é viver sem Deus. Tu não sabe não, porque Deus está aqui ainda. Tu pensa que sabe. De vez em quando Deus entra no teu quarto por causa da tua mãe. Tua mãe ora, Deus entra no teu quarto. Você não sabe o que é zero presente. Sabe não. Naquela empresa tem um crente. O carro de aplicativo que você dirige entra passageiro cheio do Espírito Santo. Você não faz ideia do tormento que é um lugar onde Deus nunca colocou os pés. O veredito final trará a alegria da liberdade para os justos. Deixa eu entregar uma palavra para esta igreja que às vezes se sente presa dentro de casa. Nós, fluminenses e cariocas, muitas vezes nos sentimos presos dentro de casa. Outras capitais e até interiores já vivem nessa mesma expectativa em muitos países no exterior. Você sai, pode ser roubado. Você compra um bem, mas não pode usar. Nós nos sentimos presos também pelo sistema, sabe? Não é só sobre bandidagem, não. Um sistema nojento, corrompido, corrupto. A gente tenta dar 2 passos para frente, vem uma onda, parece que joga a gente para trás. Quando a gente pensa que vai melhorar, pior. É uma loucura. É tanta hipocrisia. É tanta hipocrisia. Eu estava hoje lendo uma matéria sobre a história do fechamento da feira em Acari. Quando eu tinha fralda, irmão, quando eu usava fralda, eu já ouvia da feira. Eu sou crente a vida inteira, mas conheço a musiquinha da feira de Acari. Veio na sua cabeça agora, né? Repreende, você está no culto. Aí vaza filmagens no TikTok, né, de desvios de produtos. Aí o governo, a prefeitura do Rio, vai fechar a feira porque descobriu isso agora. Te faz mal. O mundo está vomitando a igreja. Nós não somos daqui. Mas a nossa liberdade já está chegando. Saireis e saltareis
sereis como bezerros da estrebaria. Eu estou dizendo para os salvos, haverá liberdade plena, como um bezerro que foi liberto do estábulo e agora pode correr nos pastos verdejantes. A igreja vai abandonar esse estábulo que às vezes se torna fétido e inóspito, e vamos correr nos pastos verdejantes, aonde o sumo pastor nos espera. O veredito final vai revelar a vitória dos justos sobre os ímpios. Sim, irmãos, os que hoje nos perseguem, nos roubam, nos humilham, eles serão derrotados. Isso não é revanchismo, isso é o que a Bíblia diz. Tem crentes que é tão bonzinho que a Bíblia não serve para ele. Ele é melhor do que Deus, ele é mais justo do que Deus. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, minha filha. Quando a Bíblia diz que aqueles que nos perseguem, humilham, roubam, você precisa entender que quando a vitória dos salvos acontecer, é 6:2, amada, quando a vitória dos salvos acontecer, nós não vamos ficar presos no céu, não. Existe uma promessa de governo para a igreja. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? O soberbo vai estar lá, o arrogante vai estar lá, o que humilha o pobre vai estar lá, o que desvia dinheiro de merenda vai estar lá, o que oprime você segurando o que é justo seu nas mãos vai estar lá. Na Suriandaraia. E a igreja vai julgar o mundo. Aleluia. Coloca para mim, querida, o versículo de número 3, mais uma vez, para a gente pular para o 4 e dizer amém. Malaquias 4:3. Aí, saí. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Se você acha que isso é veterotestamentário e é só para Israel, eu quero deixar claro para você que 1 Coríntios 6:12 confirma esta máxima, esta ideia. Nós vamos julgar os ímpios. E quando a Bíblia diz que eles vão ficar debaixo da planta dos nossos pés como cinza, não é que a gente vai sair pisando nos outros, não. É aniquilamento da injustiça. Não vai haver mais injustiça. E os últimos 3 versículos do livro, para nós dizermos amém. Coloca o 4 para mim, filha. Diz assim. Está terminando, hein, a revelação do Antigo Testamento. 3 versículos. Então, o que está escrito aí não é porque não tinham que colocar, não, gente. Já disse aqui e já disse em muitos outros lugares. A Bíblia conta uma história seletiva de 6.000 anos. Não entrou nada na Bíblia que não precisasse. Foi selecionado. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Se você quiser anotar esta frase, anote. O último livro da Bíblia nos convida a lembrar da Bíblia. O último livro da Bíblia no Antigo Testamento nos convida a lembrar do Antigo Testamento. Lembrai-vos da lei de Moisés. Não podemos esquecer da autoridade da lei de Deus. Qual foi o nome? Qual é o nome dessa série de mensagens? Qual é o nome? Antes que ele venha, a Bíblia será duramente combatida.
Já está acontecendo isso? Eu li esses dias, estava lendo esses dias, alguns comentários em um Reels de uma influenciadora digital cristã. A temática dela é outra, mas ela eventualmente respondeu essa pergunta, não sei porquê, sobre submissão no casamento. Um Reels com mais de 20 mil comentários. E crentes que ignoram totalmente o que a Bíblia diz. A submissão no casamento. E aí nem vem emendar. Mas se o homem... Não estou falando de homem agora, estou falando de submissão. Nós estamos tão resistentes ao que a Bíblia diz, que a gente quer logo fazer um adeno. A Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se ele não faz isso, o errado é ele. Mas a nós mulheres, a Bíblia diz que devemos ser submissas ao marido. E se nós não somos, a errada somos nós. Cada um com seu erro, um erro não justifica o outro. A mulher só falou isso, gente. Mais de 22 mil comentários. As pessoas diziam que você está na idade da pedra. Em que mundo você vive? Mais de 3 milhões de seguidores. Vou deixar de te seguir agora. Ela só repetiu o que a Bíblia disse e mais nada. Por isso que antes que ele venha, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Deus está dizendo pelo profeta Malaquias, não esqueça da Bíblia. Cadê a sua? Cadê a sua? Cadê a sua? Cadê a sua nessa noite chuvosa? Tem um remanescente hoje aqui, a maioria está pelo YouTube. Beijo. Um beijo para você, crente de açúcar, eu te amo. Lembra da Bíblia. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha, olha aqui, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Diga bem alto, o dia do Senhor já está chegando e não haverá injusto juízo. Por isso que Deus está dizendo, eu não vou deixar a terra sem testemunha. Antes que ele venha, eu envio o profeta Elias. Isso fala sobre a primeira vinda, isso fala da segunda. Vem para cá, não perde porque a gente está no final. Elias aponta para o ministério do profeta João, o Batista. Mas não apenas para o dele. Antes que Jesus viesse, quem se apresentou? João. João vem na unção, no espírito, não é reencarnação. Unção, espírito de Elias. Mas não é só João. Deve ter um Elias sentado aí do teu lado. O Elias que Deus vai usar nesse tempo antes que ele venha, para que não haja injusto juízo. O povo precisa ouvir a verdade para se tornar arrependido ou indesculpável. Eu vou repetir, o povo tem que ouvir a verdade para se tornar arrependido ou indesculpável. Aqui está uma pecadora arrependida, aí está um pecador arrependido, mas naquele dia nós vamos conhecer também os indesculpáveis. Você ouviu? Deus sempre enviará os seus Elias. Enquanto eu escrevia isso hoje, fazendo anotações no carro, meu coração estava em chamas. Na reforma de 1916, Elias veio nas palavras de Lutero. No século XVIII, ele veio no fervoroso espírito de John Wesley e de George Whitefield, e veio também na unção de Jonathan Edwards. Em 1910 e em 1911, Elias veio na
na voz e no chamado e na abnegação de Daniel Berg e Gunnar Winger. Ainda nesse último século, veio na voz de Billy Graham, veio na voz de Jimmy Swaggart. Nos tempos que vivemos já na eternidade, veio na voz de Cisino Bernardino, veio na voz de Paulo Leivas Macalão. E acabaram os Elias de Deus? Não. O Elias de Deus ainda se ouve na voz de Silas Malafaia, Eliseu Menezes, Manuel Ferreira, Antonieta Rosa. E aqui esta noite também estão os Elias de Deus. O mundo será indesculpável, porque a palavra de Deus está na boca da igreja. Aleluia! Na sua hijack, a palavra de Deus está na boca de Sérgio Rodrigo, a palavra de Deus está na boca de Diego Fagundes, a palavra de Deus está na boca de Eliomar Dionel, a palavra de Deus está na boca de Egio, a palavra de Deus está na boca de Osias, a palavra de Deus está na boca de Diego, a palavra de Deus está lá na boca do irmão Leonardo na porta, a palavra de Deus está na boca do Alaf, a palavra de Deus está na boca do Fábio, a palavra de Deus está na boca da Celi, da Lídia, da Rosana. Oh! A igreja atua no poder de Elias. Elias aponta para ministérios marcados pelos bons resultados. Ministério tem que ter resultado. Eu não disse números, não me confunda e nem se confunda, eu disse resultados. O resultado de um ministério é o versículo 6, o último versículo do livro. Está falando de Elias, então está falando de nós que somos mensageiros da última hora. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Entre os muitos sinais que aparecem em um ministério aprovado por Deus, o principal deles, com a salvação de um indivíduo, é que haverá transformações nas relações familiares. Tua casa não vai ficar dividida, tua casa não será destruída. Um tipo de evangelho que não funciona em casa, não funcionará em lugar algum do mundo. O coração do pai se converte ao filho quando ele treina o filho, quando ele alimenta o filho, quando ele cuida do filho, quando ele direciona o filho, quando ele investe no filho, quando ele acredita no filho, quando ele levanta o filho. O coração do filho se converte ao pai quando ele ouve o pai, quando ele honra o pai, quando ele ama o pai. Para que eu não venha. Ué, mas ele não vai vir? O que ele está dizendo é: tem um grupo que não deverá conhecer a minha vinda nesse aspecto, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O dia do juízo só aponta para duas direções. Não tem coluna do meio. A maldição já está em curso. Você precisa escolher entre bênção ou maldição. Você precisa escolher, e eu também, entre vida ou morte. O mundo precisa escolher entre felicidade eterna ou juízo eterno. O Antigo Testamento fecha as cortinas agora aí, com a solene palavra maldição. Qual palavra?
Mas o Novo Testamento, Apocalipse 22:3, termina o drama da história, Apocalipse 22:3, com a promessa. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E para quem está pensando que vai ficar deitado no céu descansando, e os seus servos o servirão. Oh, que gozo eu sinto na minha alma em saber que eu só estou no treinamento. Por toda a eternidade eu servirei ao Cordeiro. Por toda a eternidade eu adorarei o Cordeiro. Por toda a eternidade eu me regozijarei com o Cordeiro. Dá um salto desse banco, fica de pé. Nós estamos indo para lá.